Então, os hidrocarbonetos, você está enxergando a apresentação aí, Karine? Então, os hidrocarbonetos, eles apresentam carbono e hidrogênio, né? São cadeias carbônicas com hidrogênio ligados aos carbonos, né? E hoje a gente vai ver a função de alcanos, alcenos e alcinos. Como você está vendo na apresentação aí, tem os alcadienos, né? Que tem mais de duas ligações duplas na molécula. Cicloalcanos, que são cadeias fechadas. Cicloalcenos. Mas hoje a gente vai falar só de alcanos, alcenos e alcinos. Para depois a gente continuar com os outros e aprofundar na nomenclatura. Os alcanos, né, são hidrocarbonetos acíclicos saturados. É importante, depois vou mandar essa apresentação para vocês, essas aulas para vocês, e vocês marcarem alguns termos, né, importantes. Os alcanos são hidrocarbonetos acíclicos, cadeia aberta, né, e saturados, que só tem ligação simples entre carbonos, né. Aqui embaixo tem uma molécula aí de alcano, que tem 5 carbonos na cadeia. Esse aqui é o pentano. E tem os hidrogênios ligados aos carbonos. Como o carbono faz 4 ligações, então eles vão fazer ligação entre eles, aí o que sobra de ligação eles fazem com os átomos de hidrogênio, né? Como você está vendo aí. Nomenclatura dos alcanos. Então tem algumas regras para nomenclatura, né? Então, aqui, nessa parte da apresentação, eu coloquei o exemplo de 1 a 9, né? Que tem o prefixo, né? Que indica a quantidade de carbono na cadeia, que vai do 1 ao 9. Um carbono met, 2 carbono et, 3 carbono prop, e assim vai até o 9, como você está vendo aí, né? E a terminação ano, né, em fixo an e sufixo o, terminação ano indica que só há ligações simples, né, entre esses carbonos. Então, os alcanos são formados por ligações simples, né, cadeia acíclica saturada. Né. Aí tem alcano com mais carbono, com 10, 11, 12, né, mas vamos ficar até 9, 10, né, com a nomenclatura até 9, 10, e tá bom. Né. Depois a gente vai aprendendo as outras. Alguma nomenclatura segue padrão de numeração, igual penta, hexa, hepta, octa, mas outras não, né? Do 1 até o 4, por exemplo, não segue. Esse primeiro alcano aqui é o metano, que está aparecendo aí para você, que é o, o mais simples dos hidrocarbonetos, né? Que ele tem só um átomo de carbono na cadeia. Então, ele tem um átomo de carbono ligado a 4 hidrogênios. Né? O metano, ele é um gás incolor, né? E ele é muito conhecido como gás natural. E é muito utilizado industrialmente. Regra para a nomenclatura do metano. Met, né, prefixo met, indica um carbono na cadeia. Terminação ano indica cadeia saturada, ou seja, só há ligações simples entre átomos de carbono. Né? Ó, no caso do metano, é impossível correr. Deixa eu só ajeitar aqui. É impossível correr
ligações duplas ou triplas na cadeia, pois só há um carbono, ele faz ligação dupla ou tripla com outro carbono, né? Então, nesse caso aqui do etano, só existe o alcano, né? Não existe alceno nem alcino com um carbono, né? Para que a gente tem o etano, né? O etano com 2 carbonos na cadeia. O etano é um hidrocarboneto também de ocorrência natural, né? Pode ser encontrado no subsolo, em forma líquida, sob alta pressão, ele consegue encontrar em forma líquida, né? Em formação rochosa, como leite de xisto e carvão, né? E também é encontrado no gás natural, né? Misturado ao metano. E a nomenclatura também segue o mesmo padrão do metano, né? Só que mete um carbono na cadeia, et, prefixo et, 2 carbonos. O prefixo ex indica 2 carbonos na cadeia, terminação ano indica cadeia saturada, ou seja, só há ligações simples entre átomos de carbono. Então, sempre lembrando, alcanos só tem ligações simples entre átomos de carbono na cadeia. Tem o propano, né, que é um hidrocarboneto também derivado do petróleo. O propano a gente utiliza bastante em casa, né, no GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, né, e a nomenclatura dele também segue o mesmo padrão. Prop, deixa eu ver aqui, prop, indica 3 carbonos na cadeia, terminação ano indica cadeia saturada, ou seja, só há ligações simples entre carbonos. Mais um aqui, ó, butano. O butano tem 4 carbonos na cadeia. O butano também ele é encontrado também no GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. O butano é misturado ao propano, que forma o GLP. Segue também o mesmo padrão de nomenclatura. O but indica 4 carbonos na cadeia, terminação ano indica cadeia saturada, ou seja, só há ligações simples entre esses átomos de carbono. Então, vamos gravar. Terminação ano indica cadeia saturada. Cadeia saturada indica que só há ligações simples entre os átomos de carbono na cadeia. Agora você está vendo aí, o butano tem 4 átomos de carbono, um ligado ao outro, mas só ligações simples. E as ligações que sobram, que o carbono faz, ele se liga ao hidrogênio. Aí a gente tem a formação aí do butano. But indica 4 carbonos na cadeia. Aí nós temos pentano, né? Tem 5 carbonos na cadeia. Né? É um hidrocarboneto com 5 carbonos e 12 hidrogênio. Por ser volátil, o pentano é utilizado em laboratório como um solvente de substâncias apolares, como ele. Né? É empregado também em cromatografia. Mesma coisa a nomenclatura. Pent indica 5 carbonos na cadeia. Terminação ano indica cadeia saturada, ou seja, só há ligações simples entre os carbonos. Aí forma o pentano. Pente 5 carbono, saturada, só ligações simples. Terminação ano indica cadeia saturada, só ligações simples entre esses átomos de carbono. Aí forma o pentano. Hexano, hexa, né? 6, são 6 carbonos na cadeia, né? E também terminação ano, indica cadeia saturada. Só há ligações simples entre átomos de carbono. Importante gravar a terminação, tá? Terminação ano, cadeia saturada. Só há ligações simples entre esses átomos de carbono. Né? O hexano, a sua aplicação mais usual se dá em postos de gasolina, né? Indústrias química, petroquímica.
Todos os substâncias que a gente está vendo aqui tem sempre alguma aplicação na indústria, né? Nas residências, como o butano e o propano misturado, que formam o GLP, que a gente usa em casa como o gás de cozinha. Esse aqui, o octano, 8 carbono na cadeia, ligações simples entre carbono, cadeia saturada. O octano é conhecido também como a gasolina, né? É o composto muito presente na gasolina, porque a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, né? E o octano é um deles. O nonano aqui, mas aí segue a nomenclatura, de acordo que vai aumentando a quantidade de carbono, e vai tendo uns nomes diferentes. Depois a gente fala mais sobre alguns nomes, acima de 9, 10. Né? A química orgânica é muito vasta, é um conteúdo muito extenso, né? Então, a gente vê o básico, né? Porque é muita coisa para ver. Tudo ok até aqui? Tá dando para entender mais ou menos? Alguma dificuldade, Karine? Uma dúvida você pode mandar pelo chat aí, sua dúvida. Depois também vou mandar essa aula, tá, para vocês. Agora a gente vai falar dos alcenos, nós falamos dos alcanos, tá? São só ligações simples entre carbonos. Os alcenos, né, que são também conhecidos como alquenos ou olefinas, são hidrocarbonetos alifáticos insaturados que apresentam em sua molécula uma ligação dupla. Aí já muda um pouco, aí tem uma ligação dupla nas moléculas, né, entre carbonos, né? E tem uma fórmula geral aí, né, uma fórmula matemática, e depois a gente fala sobre essa fórmula aí, como que a gente usa, né? Terminação eno indica ligação dupla entre carbono, tá? A gente estava falando de terminação ano, que indica ligação simples. Agora a gente vai falar sobre terminação eno, que indica uma ligação dupla entre carbono. Muda um pouco aí a nomenclatura, né? Lá a gente tinha, por exemplo, 5 carbono, pentano. Nos alcenos, né, nos alcanos, 5 carbono, pentano. Nos alcenos, 5 carbono será penteno. Só que a gente vai precisar indicar aonde está a dupla ligação. A gente vai indicar qual número, em qual posição, em qual carbono. A gente vai ver aí. Então, a posição da dupla ligação, a gente começa a numerar sempre da extremidade mais próxima do átomo de carbono da extremidade, né? Então, tipo, a dupla ligação que estiver mais próxima, de qual extremidade estiver mais próxima, a partir daquela que a gente conta o número de carbono. E na frente do composto ou no meio, sempre vai aparecer a posição da dupla ligação. Né? Eu botei um exemplo aí, 2-penteno, indica que a ligação dupla está no carbono 2. Então, o penteno com o alcano, tem um alcano com um carbono, que é o metano. Não existe alceno com um carbono. É a partir de 2 carbonos em diante, porque precisa ter uma ligação dupla entre carbono. Um carbono só não tem, para fazer ligação dupla com quem? Né? Então, só tem a partir do eteno. Né? O eteno é o hidrocarboneto alceno mais simples, né? Ele é construído por 2 átomos de carbono e 4 de hidrogênio, né? E ele é utilizado como hormônio do amadurecimento, para amadurecer frutos, né? E tem outras funções, né? Tem outras aplicações. A nomenclatura dele, no caso do alceno e o propeno, a gente não indica a posição da ligação dupla, porque ele vai estar sempre no primeiro carbono, né? Então, a gente não indica, a gente indica a partir do buteno, né? Então, o eteno é eteno, indica onde está a ligação dupla. Então, o prefixo et indica 2 carbonos na cadeia, né? Terminação eno indica cadeia insaturada. Nos alcanos, a gente falava de cadeia saturada, né?
cadeia saturada, indica só ligação simples entre carbonos. Quando a gente fala de cadeia insaturada, aí existe ou ligação dupla ou tripla. A gente está vendo terminação eno, que é ligações duplas. Depois a gente vai ver das ligações triplas, né, que são os alcinos. Então, a nomenclatura do eteno. Eteno, et, indica 2 carbonos na cadeia. Terminação eno indica cadeia insaturada, ou seja, há uma ligação dupla entre átomos de carbono. Aí a gente tem aqui o propeno, né? E ele tem várias aplicações, é usado como combustíveis em vários processos industriais, né? E a nomenclatura segue o mesmo padrão dos alcanos, mas terminação eno, porque existe uma dupla ligação aí entre 2 carbonos. Então, prop, né? Prefixo prop, indica 3 carbonos na cadeia, e terminação eno indica cadeia insaturada. Há pelo menos uma ligação dupla entre o átomo de carbono. Aí agora a gente está vendo aí o buteno, né? Aí, a partir do buteno, aí a gente começa a ter que indicar aonde está a ligação dupla, né? Então, o buteno, prefixo but, indica 4 carbonos na cadeia. A terminação eno indica cadeia insaturada. A cadeia insaturada. Então, tem uma ligação dupla aí, nessa cadeia. Ou seja, há pelo menos uma ligação dupla entre átomos de carbono. Nesse caso que está aparecendo aqui, essa molécula que eu coloquei aí, do buteno, vou até mudar o nome aqui, ele seria um buteno, né? Porque a dupla ligação está no carbono 1. Ele começou a contar o carbono onde a dupla está mais próxima da extremidade. A gente não conta por exemplo, onde está o 4 aí, não dá para contar de 1 começar daí, né? Onde está o quarto carbono na molécula aí, como está aparecendo aqui, ó. Eu não posso contar daqui 1, 2, 3, 4. Eu conto de onde está a dupla está mais próxima. Então, essa molécula do buteno é um buteno. Ou eu posso também colocar como buteno. Eu posso usar essas duas nomenclaturas. Certo? A partir do buteno, a gente precisa indicar aonde está a dupla ligação. Então, se eu tenho 5 carbono, que é o penteno, aonde tiver a dupla ligação, eu preciso escrever o nome da molécula, mas indicando em qual carbono está a dupla ligação. Tranquilo até aí, Karine? Dando para entender a nomenclatura dos hidrocarbonetos? Aí eu fiz um resumo aqui até o buteno, tá? Mas tem até o penteno, o octeno, tá? Segue o mesmo padrão de nomenclatura, né? O início, né? O prefixo vai ser sempre pela quantidade de carbono na cadeia e a terminação vai ser se há ligação simples, terminação ano, se há ligação dupla, terminação eno, e na ligação tripla, que a gente vai ver agora, terminação ino, né? Então, o butano, terminação ano, só ligação simples na cadeia carbônica. Buteno, terminação eno, tem uma ligação dupla nessa cadeia. Aí a gente precisa, no caso do buteno, indicar em qual carbono está essa ligação dupla. Butino, terminação ino, é ligação tripla. Mas a gente também precisa indicar aonde está essa ligação tripla. Agora aqui a gente fala um pouco dos alcinos, né? São também conhecidos como os alquinos, são hidrocarbonetos
alifáticos insaturados, né? Insaturados, e tem ligação tripla na cadeia carbônica. Os alcenos e os alcinos são insaturados, porque o alceno tem ligação dupla na cadeia e os alcinos têm ligação tripla. Os alcanos, que são só ligações simples entre carbonos, são saturados. Os alcanos são saturados e os alcenos e os alcinos são insaturados. O alcino apresenta uma ligação tripla entre seus átomos de carbono. E segue o mesmo padrão dos alcenos. Posição da tripla ligação, a gente começa a numerar sempre na extremidade mais próxima, na cadeia carbônica. Aqui tem o etino, que está aparecendo aí para você, é o etino, né, que é conhecido como acetileno, né, é um hidrocarboneto mais simples, um alcino, né, o hidrocarboneto alcino mais simples, que tem 2 carbonos, né, e ele é muito utilizado em cilindros de maçarico, né, tem uma aplicação também importante na indústria, e o padrão de nomenclatura segue também o padrão dos anteriores, né, et significa que tem 2 carbonos na cadeia, ino, terminação ino, indica cadeia insaturada, ou seja, há pelo menos uma ligação tripla entre os átomos de carbono, né? Ino, ligação tripla, cadeia insaturada, certo? Aí tem um exemplo aqui também. Aí eu não passei pelo propino, butino, que a gente já tem uma ideia, segue o mesmo padrão dos alcenos, tá? Os alcinos. A diferença é a terminação ino, porque tem ligação tripla, mas segue o mesmo padrão, só muda a terminação, porque é ligação tripla, né? Então, eu fui aqui para o hexino, né, para dar um exemplo de posição do carbono, né? No caso desse hexino, apresentado abaixo aí, a ligação tripla está no terceiro carbono. Então, o nome da substância pode ser 3-hexino ou X3-ino. Esse 3, o número 3 que aparece, indica em que posição está a ligação tripla, né? Aí, como está no terceiro carbono, está no meio da molécula, e essa aqui é interessante, que você contar de um lado ou do outro, vai dar sempre no terceiro carbono, né? Não acontece com todos, né? Aí, quando você tiver uma molécula que tiver uma ligação dupla ou tripla, aí você vai contar sempre da extremidade onde a ligação dupla ou tripla estiver mais próxima. Aí você conta, aí vai ser o número vai ser a posição, né, da ligação que você vai colocar no nome. Então, o hexino também segue o mesmo padrão de nomenclatura. Hexa indica 6 carbono na cadeia, terminação ino indica cadeia insaturada, ou seja, há pelo menos uma ligação tripla entre os átomos de carbono. E aí você coloca o número, né, de acordo com a posição onde está a ligação tripla. No hexino está no carbono 3. Aí tem aqui, eu peguei alguns exercícios, tá? Que depois eu vou mandar para vocês, para você, né, e para os alunos, né? E a gente continua depois com essa nomenclatura, que tem bastante coisa para ver, tá? É bastante extenso, tá? Química orgânica, vocês precisam estudar bastante, né? Então, Karine, deu para início aí da nomenclatura, tá dando para compreender? Vou mandar uns exercícios aí sobre alcanos, alcenos, alcinos, esses inícios aí, porque depois a gente vai aprofundar na nomenclatura, né? Depois tem cadeias ramificadas, né? Tem outros tipos de ler a molécula, né? Mas por enquanto tá tranquilo? Tá, eu vou mandar, eu vou mandar em PDF, é melhor, né?
Então tá bom. Então hoje a gente ia falar sobre os alcanos, alcenos e os alcinos, tá? Aí eu mando para vocês dar uma olhada, né? Tirar algumas dúvidas aí, que aí na próxima aula a gente continua aprofundando essas nomenclaturas aí, tá bom? Valeu, obrigado pela sua participação, tá bom? Ainda hoje eu mando a apresentação no grupo. Valeu, tchau. Tchau.